Olá, amigos, queridos amigos. Nesse momento, vou apresentar a reflexão da minha leitura do livro de Gênesis, ok? Espero que alguns de vocês tenham curiosidade e apreciem essa meditação. Gênesis capítulo 1 vai falar a respeito da criação do universo de modo bem resumido. Começa quando diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Depois vem a ordem da criação, não é? O que foi criado por primeiro, segundo e assim sucessivamente. Então, a luz, né? A primeira coisa que Deus fez com que surgisse, nós sabemos que a luz é o brilho intenso de estrelas, ou seja, ele fez com que o brilho do Sol, a estrela mais próxima nossa, brilhasse de modo mais intenso sobre nós, sobre a Terra, no caso. E quando fala que Deus criou a luz, lógico, essas estrelas com seu brilho radiante, e fez a criação do céu físico, não é? Tudo que tem lá em cima, como por exemplo as estrelas, né? Depois ele se voltou para um pedacinho, não é, do universo chamado Terra, e começou a preparar essa Terra. A Terra seca, fez com que a Terra seca aparecesse. Isso significa dizer que antes da Terra estar como nós a conhecemos, a Bíblia relata que era um grande mar que cobria sobre a Terra e vulcões, e que tudo ardia, não era água quente. Deus fez aparecer a terra seca, né, fez a separação entre mares e vegetação, criou também a vegetação. Depois fez com que essa luz do sol brilhasse sobre nós de maneira mais organizada. Fez com que a lua, não é, também recebesse uma parte da luz do sol e que iluminasse a terra por um período também, não é, esse brilho do sol. Depois criou todos os peixes e animais aquáticos e aves. Depois os animais terrestres, incluindo nós, seres humanos, né, como última criação. O ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus vê tudo o que fez e ele ainda declara: e viu Deus que era muito bom. Então, o que podemos estar refletindo à base desse capítulo 1? Ele destaca o valor da ordem e o propósito na criação. Ele mostra que o ser humano foi criado como um reflexo do Criador. Ele tem essa capacidade, esse poder, não é, de refletir as qualidades divinas. Isso aponta para a dignidade, também para a responsabilidade e espiritualidade. Ele destaca também o descanso no 7º dia. E o que isso ensina? Ensina sobre a importância do equilíbrio entre a ação e a contemplação, não é? A gente não pode se preocupar só em trabalhar. Temos que ter um tempo para a gente contemplar a vida e até mesmo dedicar um pouco desse tempo ao nosso Criador. E o capítulo 2, ele vai falar sobre a criação e a preparação de um local muito especial aqui na Terra, que foi do Jardim do Éden. E da colocação de um casal lá nesse jardim. E quais são os destaques? Apresenta a criação do homem, Adão, de forma bem detalhada. Então Deus ele planta esse jardim do Éden com toda a árvore agradável e boa para comer e contemplar. No meio desse jardim temos 2 árvores muito especiais. A primeira é a árvore da vida, que serviria como símbolo de obediência do homem. E a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vê que não é bom que o homem esteja só e cria então a mulher Eva a partir de um pedacinho do homem. Nesse momento, Deus está instituindo o primeiro casamento, né, a instituição mais antiga que existe, mostrando que eles serão 2 em uma só carne. Mas qual é a reflexão que a gente pode tirar dessa leitura?
Então ele destaca o valor da vida em dupla, né, da comunhão em si, mostrando que é da criação, né, da nossa gênese, nós não fomos criados para viver isolado. Também tem a simbologia das árvores, que mostra que Deus ele nos dá a liberdade, mas nos dá essa liberdade com limites sábio. E o casamento como parceria e não como dominação, como em alguns países acha que o homem tem que dominar sobre a mulher. Então, o casamento como algo a ser compartilhado, companhia a ser compartilhada. Deus não nos fez para viver só. E agora o capítulo 3 fala sobre o desmoronamento do homem, não é, da condição original, com a queda. Quais são os destaques? A serpente, não é, que engana Eva, que come do fruto proibido e da Adão, mostrando assim que existe nos bastidores toda uma circunstância que só futuramente na leitura da Bíblia a gente vai entender no estudo, né? Que circunstância é essa? E que essa serpente, ela é um símbolo, né? Um símbolo de quê? Um símbolo de algo muito ruim mesmo, ou de uma pessoa muito ruim, que usou a figura dessa serpente para atingir um plano, não é? Um propósito que seria criar um caos ou uma desordem, não é? Ou o início de toda a maldade lá naquele jardim do Éden, fazendo assim que a Eva burlasse, né, o propósito de Jeová, Deus. E nesse momento ele consegue, não é, aparentemente o que ele queria, e ambos eles percebem, né, tanto Adão como Eva que estão nus, sentem vergonha, Deus os chama, mas eles se escondem, né, mostrando assim que eles têm uma consciência que os acusa, que fizeram algo de errado, ou seja, não eram inocentes, foi decisão errada mesmo que eles tomaram. Começa a consequência desse erro, né, do pecado, dessa desobediência. Jeová Deus, ele amaldiçoa a pessoa espiritual que usou aquela humilde serpente, né? E ele institui ali que naquele momento, né, haveria consequência daquela escolha errada. No caso, a mulher ela não era mais, desfrutaria mais do corpo perfeito, né, teria aquelas dores de aflição da imperfeição. E o homem teria muita dificuldade no trabalho, não é isso? E por fim, Jeová Deus não queria mais aquele casal morando naquele local bonito, Jardim do Éden. Eles foram colocados para construir seu jardim, ou sua moradia distante dali. Deus ainda assim, ainda tem aquela preocupação de vestir Adão, vestir Eva, né, com roupas próprias, porque agora eles iam morar em território muito hostil. Então, qual que é a reflexão? O poder da escolha e de suas consequências, não é? Quantas vezes nós tivemos que colher as consequências das nossas escolhas não sábias, não é? Porque toda escolha tem consequência. E a gente percebe também que o surgimento da culpa, da vergonha, da separação espiritual do homem com Deus, surgimento de toda a maldade aí, não é? Então, toda vez que a gente vê alguma coisa errada no mundo hoje, de sofrimento, devemos lembrar que foi a consequência, não é, das escolhas erradas que foram feitas há muitos anos atrás, né? Lá no Jardim do Éden. Por isso disse que nasceu todo o mal. Mesmo após o erro, Deus ele não abandona, não é? Ele ainda cuida e protege, mesmo aplicando a disciplina. Qual é a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? Esses capítulos não falam apenas do passado, eles nos ajudam a entender a nossa origem, propósito e a necessidade de reconciliação com Deus, não é? De reconstruir uma amizade com Deus. Mostram um Criador amoroso, justo e presente, que quer se relacionar com o ser humano. Se quiser, você pode me acompanhar nas próximas reflexões acerca do livro de Gênesis. Vamos fazer agora o 4, o 5 e o 6, ok?
Boa reflexão para vocês também.